Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre o 10º episódio da 4ª temporada, Homefront. Estão aqui comigo Alexandre Bortolucci. Olá, Ale. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Luiz Castanheira. Olá, Luiz. Boa noite a todos, é sempre muito bom estar aqui. E o nosso convidado ultra especial, Salvador Nogueira. Seja muito bem-vindo de novo aqui ao Balde do Odo, Salvador. Fala, Mari, Alê, Castanha. Um prazer estar aqui com vocês novamente para falar de outro episódio muito interessante aí de Deep Space Nine. Eu estava revendo ele antes de ontem, mas eu acho que eu escolhi um horário muito ruim. Eu cheguei em casa 5 e pouco, acho que é o horário do sono, sim. Eu assisti os dois, o Homefront e o Paradise Lost, eu quase dormi, tive que voltar várias vezes para ouvir de novo as coisas, não estava conseguindo. Mas eu sempre tive essa sensação de que ele não é um episódio agitado, é um episódio que acaba trazendo muita informação e é mais para pensar, diferente de um episódio como, por exemplo, dessa temporada mesmo, o The Way of the Warrior, que tem bastante ação, tal. O Homefront Paradise Lost, episódio duplo aí, é bem diferente, mas ele tem muitas camadas e muita coisa interessante para ser conversada. E lembrando que a gente falou lá no final da 3ª temporada, no The Adversary, que na realidade o The Adversary era para ter sido o que a gente mais ou menos teve aqui nesses 2 episódios. O Aira queria fazer um episódio final da 3ª temporada com um cliffhanger, mas acabaram que a produção pediu que eles não fizessem isso. Mas vocês podem ouvir lá no The Adversary, no episódio que a gente fala sobre análise da 3ª temporada, e no próprio The Way of the Warrior a gente fala bastante sobre isso. Mas aí foi legal que eles conseguiram não perder a ideia que eles tinham, que era aquilo que já tinha sido conversado, né, nos episódios, que os Changelings já tinham falado que eles estavam por toda parte. E aí o que o Sisko mais temia aconteceu, que eles chegaram na Terra. E aí a gente vai ver toda a problemática se desenvolvendo em torno dessa ideia de o que aconteceria com a Terra se os transmorfos chegassem nela. Então vamos começar com o nosso convidado especial. Salvador, fala um pouco assim, na época que você assistiu, você lembra mais ou menos o que você achou do episódio, ou o que comparando com o que você acha hoje dele, porque assim, ele tinha um impacto e as coisas faziam sentido. Eu acho que hoje esse episódio faz um sentido ainda maior. Eu acho que a paranoia que ele cria ali, hoje a gente vê isso acontecer talvez ainda mais forte do que na época que o episódio foi exibido. Não, sem dúvida. Eu acho que ele é muito presciente, e o que eu achei curioso de revê-lo agora é que pela primeira vez, pelo menos que eu me lembre, claro que acho que quando exibiu na TV lá no finado Universal Channel ou USA, não me lembro bem qual versão do canal que foi exibido na televisão, eu tive que assistir as partes separadas, mas normalmente, desculpa, os cachorros resolveram interferir na nossa conversa. Então, assim, da primeira vez que eu vi, e eu devo ter visto na televisão, e aí vi as partes separadas, mas desde então, todas as vezes que eu revi esse episódio, eu revi como um duplo. Eu vi os dois em seguida, um do outro. E dessa vez, para fazer esse exercício aqui com vocês, eu assisti só a primeira parte. E é impressionante como a primeira parte, ela te conduz numa direção muito diferente do que a segunda parte ia te conduzir. Você tende a concordar com as ações que a Frota Estelar está promovendo ali, que o Almirante está
está tentando empurrar, que o presidente está aceitando, que o Sisko está defendendo. Você enxerga um perigo real, e foi até meio surpreendente eu ler que a ideia do Ira e do Robert Hewitt Wolf era exatamente essa, era de levar todo mundo para um lado na primeira parte e depois mostrar, olha o perigo de você pensar dessa maneira. E aí entra nisso que você falou, Mari, é uma coisa que é muito mais atual hoje do que na época em que foi produzido, em que a gente já vê uma série de paranoias tomando conta e discursos de radicalização. Eu estava pensando ao assistir que isso aí antecede o 11 de setembro. Eu acho que o 11 de setembro de 2001 foi o primeiro momento em que a gente viu uma coisa parecida com essa. Que rolou o Patriot Act, aquela lei americana que eles poderiam vigiar a própria população, e aquela noia de aeroportos e todo mundo tem que tirar o sapato para viajar de avião. Uma escalada enorme que é só pelo medo as autoridades já se sentem na necessidade de fazer, e aí privando os cidadãos dos seus direitos. E isso é uma coisa que a gente vê nessa primeira parte de uma forma muito discreta, muito razoável até. Você fala, bom, tá certo, tudo bem, precisa, é uma necessidade. E na segunda parte eles vão puxar o nosso tapete e mostrar que não é bem assim, né? Então, assim, achei muito interessante esse exercício de enxergar só a primeira parte. E nessa primeira parte a minha sensação é assim, o coração do episódio todo tá na família Sisko, né? Na introdução do pai do Sisko, do Joseph Sisko, que é maravilhosa nesse episódio. Eu acho que é o que mais sustenta ele, porque no final das contas ele tá só carregando e preparando a gente para a segunda parte, que é onde tá realmente o filé, digamos, de reflexão do episódio, vai estar na segunda parte. É interessante que o Joseph é o único nessa primeira parte que faz o contraponto. Né? Sim. É o único que tá falando, não é por aí, não pode ser assim. É interessante, é discreto, ali fica mascarado por conta da própria situação que ele criou antes, dele não querer ir no médico, dele não comer, então o Sisko tá brigando com ele ali para ele fazer as coisas, e aí acaba que você não presta tanto atenção no que ele tá dizendo. Pô, ele tem razão, isso daí é demais, isso daí tá sendo exagerado. A gente não enxerga isso, a gente vai enxergar depois. Naquele momento parece razoável, né? Não parece absurdo, não são medidas extraordinárias. Eu acho que isso ia só escalar ao final do episódio, quando você vê realmente as tropas baixando no planeta e tomando as ruas, aí você começa a perceber, opa, isso aqui tá indo para uma direção que não é legal. Mas enquanto estava no lance dos testes, eu acho que, a minha tendência era pensar, bom, isso aqui é razoável. O Murilo, conversando com ele reviu esse episódio uns tempos atrás, e ele comentou como a postura do Joseph Sisko lembra muitas vezes a teimosia de algumas pessoas não querendo tomar vacina durante a pandemia. Que é o direito individual, ele não quer, a pessoa não quer, ela não acredita, ela não sei o quê, ela não é obrigada a fazer aquilo. E o Sisko tem essa mesma teimosia, eu diria. A diferença é que no caso da pandemia essas pessoas estavam erradas, e no caso desse episódio o Joseph Sisko estava certo no final. Ele percebeu uma escalada muito antes dos outros e falou, olha, se tá começando desse jeito, só vai piorar. Isso aqui a gente não pode aceitar. A gente já perdeu. Se a gente topar isso aqui, a gente já perdeu. Just one time, please do what you're asked. I wish I could. But what you're asking me to do is wrong. You can't go around making people prove they are who they say they are. That's no way to live. I'm not going to go along with it. E é uma percepção que ele teve, mas que é vendida no episódio como se fosse, mais uma rabugice do velho que não quer ir no médico, do velho que não quer aceitar ajuda no restaurante, do velho que não para de trabalhar e tal, e não sei o quê. Antes da gente aprofundar mais nisso, Ale, quais foram as suas impressões iniciais de Homefront quando você assistiu, e como que você vê esse episódio hoje? Bom, eu lembro que eu assisti esse episódio inicialmente, por coincidência, foi logo depois que o George Bush assinou, né, o ato patriota, aí, como já o Salvador já citou. Ele assinou esse termo em 26 de outubro de 2001 e, por coincidência, menos de uma semana depois eu estava assistindo esse episódio. E eu tinha lido algumas reportagens dizendo, uma ala defendendo, obviamente, né, que eram ações necessárias para o que tinha acontecido em solo americano, no 11 de setembro de 2001, e outros dizendo que não, que eles tinham forçado um pouquinho demais a mão. Já havia acontecido ali aquela questão de segurança reforçada nos aeroportos, né, questão de líquido
líquido ali, só levar 100 ml, você tem que passar pelo raio-x, etc, etc. E com esse ato patriota, ele permitia, né, que os órgãos de segurança lá de inteligência dos Estados Unidos, eles interceptassem ligações, na época era e-mail também, e isso sem nenhum tipo de mandado judicial. Então, assim, já havia ali uma certa dúvida, né, se aqueles atos realmente eram os mais adequados. E eu assisti esse episódio, tipo assim, menos de uma semana depois. E aí, quando eu assisti, eu falei, caramba, cara, será que o episódio vai nessa vertente mesmo que eu tô pensando? E aí, quando eu assisti a segunda parte, eu vi que realmente houve-se uma discussão em cima disso, né? E assim, eu fiquei muito surpreso, porque já não era a primeira vez que Deep Space Nine tinha, de certa forma, antecipado no futuro o que ia acontecer. E assim, eu gostei muito do episódio. E eu acho legal também, porque o clima, né, de paranoia, ele vai aumentando. Começa lá com o atentado lá, de uma convenção que está tendo lá entre a Federação e os Romulanos, que depois a gente pode até discutir se de fato foram os fundadores que explodiram lá. E isso vai numa crescente. E esse episódio tem algumas coisas legais também, interessantes, se a gente for olhar, que é a questão da continuidade que vai ter para alguns personagens, né? Então, esse episódio aqui vai impactar violentamente o destino de alguns dos personagens que a gente tem. O Odo, por exemplo, o próprio Bashir, tem uma passagenzinha aqui que meio que passa desapercebida, mas vai impactar também ali no futuro do Bashir. Então, assim, tirando a questão central do episódio, eu acho que também, por uma questão fática em relação a esses personagens que eu disse, acho que é um episódio muito importante. E a gente vai discutindo, né, sobre esses pormenores aí durante o podcast. E você, Castanha? Como eu já comentei em podcasts anteriores, eu meio que tinha acesso, já a partir dessa época, aos episódios entre as temporadas. Então eu devo ter visto esse episódio já em 96, em algum momento ali, em que a quinta já estava rolando, eu estava vendo os da quarta. Vendo o duplo como um todo, eu sempre gostei muito daqueles thrillers políticos dos anos 70 e 60, geralmente americanos, mas também de outras origens. E, em particular, esse, inclusive, lembra muito um deles, que até que o Araber menciona 7 Days in May. Então, assim, a ideia era familiar em algum sentido. Eu gostei muito do episódio. Eu tenho alguns probleminhas, mas na segunda parte, inclusive eu vou falar da outra estação na segunda parte. Aguardem, espectadores. Aqui eu tenho o básico. É um episódio que tem um texto brilhante, assim. É para ver, talvez até ler esse roteiro, porque a quantidade de informação, de sutilezas, de nuances que ele tem é impressionante, assim, é impressionante. Você sempre vai poder fazer a crítica que existe aí ou uma construção de mundo que poderia ser mais elaborada, ou seja, ter, ao invés de 2 episódios, 6 episódios para contar essa história, falar mais do entorno político, falar mais de uma presidência específica da Terra, que aqui é completamente bypassada, falar mais das nações federadas, falar mais das nações que estavam lá no atentado, ou seja, tem vários aspectos políticos que não são sequer mencionados aqui. A gente poderia criticar esse lado, e também o lado de que esse episódio me parece suborçamentado. Aqui no final do episódio a gente já sente essa falta de orçamento, que me influencia um pouco aqui a história. Mas o que a gente tem, eu acho muito bom. Ele é encadeado em aquele andamento de cinema clássico, que eu tanto gosto, em que você vai colocando cenas aparentemente desconexas, e você vai juntando aparentemente desconexas, e de fato algumas basicamente para manter os personagens vivos, falando de coisas do cotidiano, colocando alguma coisa aqui e ali, e de maneira extremamente envolvente. E mais uma vez um estupendo fenômeno assim de casting correto na pessoa do Brooke Peters como pai ressuscitado para alguns do Ben Sisko, que tem uma química incrível, assim, instantânea talvez, miraculosa provavelmente, com o Avery Brooks e o Cirroc Lofton. E no fundo ele faz os olhos aí do pessoal de baixo, da população da Terra, já que a gente não tem como capturar isso em tão pouco tempo de tela, ele meio que faz os olhos aí, e de maneira muito, muito esperta no texto, nessa e na outra parte. Então, eu acho esse um vencedor, assim, e o tempo só mostrou o quanto ele é interessante. É claro que essa história é uma história que vai voltar de tempos em tempos, mas ela, naquele momento no tempo, e tendo poucos anos depois a questão da administração absolutamente criminosa, a administração Bush, Dick Cheney, aquela calhordada inacreditável ali dos anos 2000, dirigindo a nação mais poderosa da América, a proximidade aí é impressionante.
impressionante. Mas essa história não termina. Hoje em dia a gente pode pensar na questão dos dados. Não estão tirando o teu sangue, mas estão mexendo com os teus dados. Então a questão de direitos individuais não termina aí e assume outras faces com o tempo. Talvez como os changelings. E isso talvez tenha tornado o episódio ainda mais poderoso, ainda mais especial. Porque eu acho que ele é muito brilhante, que pegar o gancho que o Salvador começou a falar, porque a gente percebe que é razoável realmente eles começarem a fazer todas essas coisas de pedir para o pessoal fazer teste de sangue, colocar lá os scanners em cada sala, nos edifícios oficiais da frota e da federação. E é muito louco porque, assim, o Sisko é uma pessoa que é super razoável. A princípio, se você for pensar, você não veria ele fazendo isso, mas a situação que foi sendo criada, ele vai sendo absorvido na história e não consegue fazer outra coisa senão ir com a onda ali. Ele vai sendo levado pelo Leighton a fazer essas coisas, a ajudá-lo ali. Quando a gente imaginaria que o Sisko não seria um cara que faria isso. Ele seria mais questionador. Não, peraí, será que é isso mesmo? Só que a gente não vê ele fazendo isso, porque ele vai sendo engolido pelas informações. Por exemplo, depois que o pai dele lá, que acontece aquela cena maravilhosa lá que o pai corta a mão, ele fica olhando para ver se o pai não seria um transmorfo, e aí depois o pai tem lá um ataque ali, e tá, a hora que ele volta, que ele vai conversar com o Odo, ele fala, pô, eu desconfiei do meu pai, né, eu não deveria ter desconfiado dele, e aí o Odo o envolve, não, mas olha só, você tem razão, a situação está fazendo com que a gente faça isso. E aí é louco porque o Odo tinha que estar lá porque ele era o transmorfo, era o cara que mais poderia ajudar nessa situação. Só que ele é o cara de todos ali que seria o que mais compraria ali a história toda da paranoia, porque ele é o cara que a gente já falou muitas vezes. Ele tem aquele quê de fascista, de querer a ordem, de passar por cima de uma lei ali, né? Ele sempre fala, pô, se a federação deixasse eu cuidar daqui do promenade, né, ou da segurança da estação como eu gostaria de cuidar, né? Ele colocaria todo mundo em ordem ali e passaria por cima de um monte de coisa. E aí o Odo se encaixa perfeitamente nisso, porque aí ele acaba convencendo o Sisko de que tem que continuar nessa toada, mesmo ele começando a perceber que alguma coisa não estava... Ele estava começando a ficar incomodado. Eu acho que como eles criaram essa parte que ficou muito interessante. E é uma coisa até que eles sublinham no episódio, né? O começo do episódio tem aquela sequência do Odo com a coisa dos móveis para mostrar que ele tem obsessão com isso aí. Sim, então, sim. Parece um toque, mas você não está falando de um toque. Tá falando de outra coisa, eu acho. Exatamente. É incrível, acho muito bom. Aliás, esse começo com o Odo, eu acho que mostra duas coisas. Isso daí, que é fundamental aí pra história, mas mostra um outro lado, digamos assim, entre parênteses, mais fofinho, que eles mostraram ali, que é como o pessoal criou laços fortes ali. Então a Jadzia pode chegar e entrar lá para sacaneá-lo, entendeu? Ele fica bravo, mas ao mesmo tempo não é assim, vou prender você, nem nada, entendeu? É o Quark fica rindo lá, tal. E aí depois eles mostram toda a parte da abertura do episódio, né? Antes deles chegarem na Terra. Aí a hora que o Odo chega e vai falar com o O'Brien e com o Bashir, pô, queria que vocês estivessem indo comigo. Maravilhoso, porque eu vou me sentir sozinho lá, tal. Então, tipo, quer dizer, pô, pro Odo falar isso, que se sentiria mais à vontade de ter os dois como companheiros dele, e um pouco antes eles tinham convidado, não, quando você voltar, você vai fazer aqui, você vai lá com a gente. Então, você tem uma camaradagem criada ali, que com poucas coisas que são faladas, você vê isso. Pro O'Brien falar, pô, você pode ir lá ver, se tiver tempo, vai lá ver o meu pessoal, para ver se tá tudo bem com eles, tal. Na primeira temporada você não consegue imaginar isso. Então a gente vê como que foi se criando esses laços entre os personagens. Parece sutil, mas é muito forte isso que eles mostram.
mostram no começo do episódio. Parece meio nada a ver, assim, uma enrolaçãozinha antes de chegar na ação principal, mas eu gosto bastante. Eu acho bem, bem interessante. E a situação toda do Odo é muito angustiante, né? Quer dizer, ele sabe que todo mundo, tirando o pessoal que já conhece ele lá da estação, todo mundo desconfia dele. Vai fingir que não, mas todo mundo desconfia dele. Então ele vai pra Terra meio que para provar que ele tá do lado deles ali, que ele tá ajudando, que ele tá cooperando. E até é trágico, né? À luz do que a gente descobriria depois que aconteceu aí nas cenas não mostradas dessa visita dele para a Terra, que ia ter consequências grandes depois para a Guerra do Domínio. Exato. E tem pro Bashir também, né? Em When It Rains, 7ª temporada, chegaremos lá, né, Castanha? Como você gosta Sim, de dizer. senhora. E aí, vocês leram a parada do Bashir no esquema ou o pessoal tá vendo demais naquela cena ali? O que eu acho é o seguinte, eu acho que em retrospecto é espetacular, entendeu? Você sabendo para onde vai o Bashir, você vê que tem essa ceninha aí, que ela é meio esquisita. É meio esquisita. O O'Brien fala, não, fala lá com o meu pessoal em Dublin, não sei o quê, papapá. E você, Bashir, que tem alguém que eu deva procurar para você? Fala, não tem. Look, Odo, do me a favor. If you get a chance, stop by and visit my folks in Dublin. Just make sure they're okay, you know? I'll try to find the time. Good. I'll let them know you might drop by. Anyone I can look up for you, Doctor? No, that'll be fine. Just wish I was coming with you. Pô, o cara não tem ninguém na Terra? Ninguém. É uma coisa esquisita. Você assiste e fala, tá bom. Passa meio batido, mas o que é só esquisito, à luz do que a gente vem saber depois, que tipo, ele quer manter os pais longe das pessoas que ele conhece, longe da Frota Estelar, longe de qualquer atenção, faz todo sentido. E aí, claro, você já sabendo, você rever essa cena, você não tem como ler de outra maneira. Fica perfeito. É uma daquelas coisas mágicas de Deep Space Nine, que assim, os caras podem nem ter planejado isso, mas funciona de uma forma tão linda que parece que eles planejaram. Mas o que é impressionante é a atuação do Alexander Siddig aqui. Ele fala com um certo grau de... Parece que ele tá incomodado, né? Tipo assim, e já querer correr com o assunto pro outro lado, entendeu? E você, Basti, você não quer que eu veja alguém lá pra você? Não tem ninguém não, entendeu? Aí ele fala, não, mas eu só queria, né, que, enfim, muda de assunto e tal. E assim, é impressionante realmente. O que chama atenção também é que existe um alto grau de interconexão, eles dois descendo da escada caracol, eles falando com o Quark, aí o Quark falando da quebra de copos, que é referente a alguma coisa anterior, aí depois eles chegam, depois eu falo inclusive da direção dessa cena, eles chegam ali, eles ladeiam o Odo ali no corredor, eles estão com um grau de interconexão ali, completando frases e tal. Aí quando chega nessa parte do Odo falar isso pro Bashir, o Bashir mata o negócio. Talvez mais do que é dito, eu acho que a atitude dele é curiosa, entendeu? Eu acho que a atitude é curiosa. Eu acho que a cena não é curiosa. Acidental. Eu acho que ela não é acidental na medida em que os roteiristas falam, vamos plantar uma coisinha aqui? Porque faz sentido, que depois né? ela brota. Vai que depois ela brota. Eu não sei se eles sabiam naquele momento o que eles queriam fazer com o Bashir. Dizem eles que eles só resolveram, assim, tiveram a ideia antes do episódio. Que não foi algo que foi sendo ruminado ali, que eles foram pensando tal, para até chegar. Não, pois é, mas o que eu acho que eles têm a sensibilidade, e em vários episódios a gente vê isso em Deep Space Nine, de falar, vamos plantar uma coisinha aqui, a gente põe essa virgulinha aqui, que depois pode gerar uma outra coisa pra gente explorar. Então acho que eles usaram essa, porque é uma cena que ela não é gratuita, não faz o menor sentido, aliás é até mais forçado o O'Brien pedir pro Odo falar com o pessoal em Dublin do que o Bashir dizer que não, entendeu? Quer dizer, quando o O'Brien fala, parece que eles estão induzindo a cena para mostrar o Bashir dizendo que não precisa falar com ninguém e criar aquele desconforto, que é onde tá a tensão dramática da cena, tá nesse ponto aí. Então acho que não tem acidente, embora eles não soubessem o que eles iam fazer com o Bashir, mas eles falaram, vamos jogar um negócio aqui, que depois isso aqui desabrocha. E isso acontece tantas vezes em Deep Space Nine, tantas vezes, que os caras não têm uma noção de para onde eles estão indo. Mas, por exemplo, essa coisa do Odo,
não sabia que ia acontecer aquilo lá na frente. Mas, poxa, de certa maneira, a confluência dramática permitiu que eles criassem essa coisa mais pra frente. Então, é impressionante como funciona. É porque nessa cena, você não espera que o O'Brien vá pedir pro Odo ver a família dele, porque, não sei, você enxerga o O'Brien como um cara mais resguardado, assim, não é um cara muito aberto. Ao contrário do Bashir. Ali, acho que no Memorial que eu li, não lembro onde foi que eu li alguma coisa, que o Ronald D. Moore, depois, quando ele foi escrever lá, que eles pensaram no negócio do Bashir, antes disso, ele lembrou, falou, não, tem aquela cena, pô, não foi à toa que o Bashir falou que não queria que o Odo procurasse ninguém, que não tinha ninguém. Alguma coisa tem aí, entendeu? Mas eles pensaram nisso depois. Foi do chat da AOL Agora, que ele falou isso. Sim, provavelmente. Apesar de eu achar que é razoável ele pedir pro Odo dar uma olhadinha lá. É tipo assim, mesmo que eu não tenha muita intimidade, pô, quebra essa. Ele tem mais intimidade com o Sisko. Você vê o O'Brien pedindo pro Sisko a mesma coisa? Não vejo, mas por outro lado é o seguinte, podia entrar em contato por rádio subespacial, sei lá, mandar uma mensagem, mandar um... nesse sentido, sim. E assim, falar pro Odo, sai lá do seu trabalho, vai até Dublin. Local, né? E outra, também tem uma questão da dimensão. Esse momento do episódio, a paranoia não está instalada dessa tal maneira. O que teve foi um atentado na Terra, os caras estão saindo, chamados de volta. Teve um atentado na Terra. Você não imagina que o planeta inteiro está em perigo, que em Dublin vão atacar, que ele precisa se preocupar com a família dele, entendeu? É uma coisa meio... Tudo bem, eu até entendo, mas eu acho um pouco exagerada para o momento do episódio. Aí parece que é um setup para fazer o contraste com o Bashir mesmo. Isso que eu acho. Acho que você tem razão nisso, sim. Agora, o que eles pensaram naquele momento, por que colocar isso daí? É mais um quadradinho achurado. Deixa esse quadradinho achurado aqui, talvez. Mais pra frente. Exatamente. Pode ser que a gente use em algum momento futuramente. Vamos deixar essa porta aberta, vamos dizer assim, né? A história do Bashir toda é assim. É muito louco. Se você for pegando desde a primeira temporada, lá em Battle Lines, que a gente comentou, que daí o Bashir entra e mexe lá no computador do Runabout e arruma o computador. Pô, mas ele não é um médico? Como que ele tem a capacidade de mexer também? Quer dizer, o cara é inteligente o suficiente para mexer com isso. E aí você vai vendo... São montes de coisas que eles jogaram ao longo curso de extensão de engenharia, né? Aí você começa a achar que era tudo cascata, não era bem, era cascata, eu tava meio que... Não, isso soava como cascata já na época, quando ele falou dos cursos de extensão de engenharia pro O'Brien, o O'Brien não levou a sério, falou... Você tá meio com a língua entre os dentes, né? Meio engraçadinho, né? Tá certo. Agora, uma pergunta para vocês, né? A Maria até comentou. Teve um atentado lá na Terra, que foi, na verdade, o embrião de tudo que aconteceu no episódio, do Sisko ter ido pra Terra, junto com o Odo. Cara, vocês acham que foi realmente os fundadores que cometeram aquele atentado? Então, você levantou essa lebre aí um pouco atrás, eu tive um tempinho de pensar um pouco no assunto, né? Eu acho que foram, cara, porque assim, o que cria, e essa primeira parte, ela é muito bem resolvida no que ela quer empurrar a gente para acreditar, ela faz crer que tudo é movido pelos fundadores. Então, por exemplo, eu acho que o momento mais crucial em que a gente fala realmente ferrou é quando aparece o fundador que finge que é o Leighton lá. Ali você fala, bom, realmente os caras estão infiltrados, os caras estão aqui dentro do quartel-general da Frota Estelar, eles podem substituir oficiais que têm grande alcance e poder, estamos realmente ferrados. Quando você vê que o almirante foi impersonado, você fala, bom, realmente as medidas de segurança são necessárias. E eu não consigo imaginar, a não ser que a gente imaginasse que a moda de Jornada 6, os caras do Leighton tivessem parceirados com os fundadores para criar aquela situação. Mas eu não vejo como isso pudesse interessar os fundadores. Os fundadores queriam só caos. Eles não queriam um golpe militar que atrapalhasse os planos deles ou nada disso. Eles só queriam bagunça, só queriam a paranoia, só queriam ver a organização da Terra e da Frota Estelar bagunçada. E nisso eles, só com o atentado
atentado eles já conseguiram. Então não vejo por que eles fossem cooperar com o Layton. E se eles não iam cooperar com o Layton, não dava para o atentado não ter a ver com os fundadores. Afinal de contas, tinha lá, a não ser que falsificaram a gravação, mas tinha lá um fundador no momento do atentado. Agora que você falou isso, poderia ser. Será que o pessoal do Layton não criou isso? Não foram eles já que geraram isso? Porque lembra que o buraco de minhoca abrindo e fechando já tinha sido eles. Isso estava acontecendo antes de acontecer o atentado. Exatamente. Então pode ser. Coincide com a abertura. Não é difícil falsificar um vídeo nem hoje em dia, obviamente. E tem uma outra questão que eu acho também. O problema é uma ceninha que tem na segunda parte, né? Que a beleza desse episódio duplo é que os transmorfos conseguem, com muito pouco, fazer muita coisa, fazer muito estrago. É muito louco. Só a ideia da possibilidade deles poderem se colocar no lugar do presidente, ou de um almirante, ou de quem quer que seja, já fez com que toda a paranoia ali fosse criada. E aí a frota ali se enrolou nela mesma. Ela começou ali, na realidade ela é responsável por praticamente tudo ali. Os transmorfos, se bobear, nem o atentado não foram eles que fizeram. Eles estavam já ali na Terra, tal, e aí talvez eles estivessem pensando no que fazer. A gente não sabe se eles não plantaram coisas antes ali que levaram ao Layton a criar toda essa situação. Então é possível. Mas é muito louco isso, muito, muito louco. Então, outra coisa é o seguinte, o que os fundadores ganhariam com vamos dizer assim, um golpe da frota estelar para, de fato, apertar a segurança, né? Não só na Terra, mas eventualmente em todos os mundos da Federação. Eles não tinham nada a ganhar. Então, por que fazer um atentado, entendeu? Não, mas eu não acho que o atentado foi para isso. Eu acho que o atentado, e na verdade a ação do Dominion aí nisso, é uma tentativa de destruir a Federação pela alma, né? Porque é meio como a lógica terrorista. Você faz um ataque que, na verdade, mata poucas pessoas, é um problema menor do que muitas outras coisas que você tem que enfrentar, doenças e não sei o que lá, mas o grau de terror que provoca abala toda a sociedade. Você mata pouca gente, mas você afeta muita gente. Então, eu acho que a ideia do Dominion era essa. Era de destruir pela alma. É falar, olha, eu vou fazer a federação colapsar justamente porque ela tem esses valores de liberdade, de democracia, e eu vou fazer tudo isso aí ruir com base na paranoia que eu vou plantar na cabeça deles. E vou fazer eles brigarem entre eles. Então, a ideia do domínio era fazer a federação brigar com ela mesma. Então, mas eles tentaram botar os Klingons contra a federação também. Não saiu da Terra. Pensa que a ideia inicial deles lá, quando eles queriam ter feito no final da terceira temporada, era que a presença dos transmorfos na Terra ia levar a uma guerra civil, alguma coisa assim, ia fazer com que os vulcanos deixassem a federação. Então, era algo que estava... Essa situação toda que se criou, um almirante lá, um humano, simplesmente tira um presidente que é de outra raça, entendeu? Ia causar um mal-estar dentro da federação gigantesco. Por que agora a frota é quem vai tomar conta de tudo, entendeu? E aí a gente não chegou nesse ponto, a gente não viu as consequências disso daí, porque no fim o Sisko conseguiu perceber, entender o que estava acontecendo e brecar, aliás, a grande história do Dominion contra a Federação é que eles achavam que eles poderiam lidar com a Federação de uma forma e, no fim, a Federação quase cai em várias armadilhas, mas acaba escapando de todas. E, no fim, a Federação acaba sendo mais forte do que o Dominion. Eu acho que o espírito do episódio é esse espírito de catalisar uma guerra civil e ter separação de membros, meio que para atingir, digamos, moralmente a Federação. Porque o Domínio vai atacar a Terra, o Domínio tem armas biológicas incrivelmente poderosas. Eles podiam ter infiltrado e usado armas biológicas na Terra. Então, eles têm aquela coisa meio de embaixador, de boas relações na superfície, que eles veem assim, a Terra, por que eu vou destruir a Terra? Eles têm alguma coisa com beleza,
fazer alguma coisa com o que funciona que os breca para fazer essa destruição, até eles irem um passo além. Então eu acho que o espírito do episódio é a coisa de atingir o espírito da federação, ou seja, fazer muito pouca coisa, manipular, como foi por anos aí, como que eles utilizaram essa história com esses sistemas de manipulação até ter uma guerra propriamente dita. Então eu acho que a história é mais para levar para a parte de guerra civil, uma coisa mais ética, porque se de fato fosse vamos atacar a Terra, tipo, destruir a Terra, aí a história começa a ficar meio até indefensável, porque só tem operativos na Terra, poderia ter mais alguns, a gente tocaria o terror aí facilmente, porque eles têm tecnologia para isso. Então acho que a história, e dá pra gente aceitar com razoabilidade, na cabeça do Dominion é atacar a alma da Federação mesmo. E nisso eu acho que, mesmo sem ter, lembra que eu falei, aquela expansão política de 6 episódios e tal, levar isso para as últimas consequências, fazer e responder inúmeras outras perguntas da política federada, construção de um mundo que a gente nunca, em 50 e tantos anos de Star Trek, a gente nunca ouviu sequer ser perguntada, quanto mais respondida, poderiam ser exploradas aqui também. Então eu acho que foi no espírito da história original, que seria o The Adversary, mais uma segunda parte, que eu sinto aqui. A história vai para esse lado, não para nem remotamente um ataque, mesmo terrorista, entendeu? Isso é assim que eu entendo. Então você entende que não foram os fundadores que explodiram lá a convenção, vamos dizer assim. Eu acho possível, mas eu não sei se tem argumento para definir para um lado ou para o outro. Eu acho que o argumento é que você precisa convencer a Frota Estelar de que os fundadores estão na Terra, e não tem um melhor que esse. Mas, Salva, o Leighton fala, na cena final ali, que ele vai convencer o Jareth Inion a assinar a lei marcial, que eles já estão se preparando para aquilo há muito tempo, que eles já estão lá com a planificação pronta, entendeu? E se você pegar a cena que vai ter no próximo episódio, que o Sisko se encontra com um Changeling, vamos dizer assim, ele meio que dá a entender que não são eles que estão fazendo aquele maremoto todo, né? Então, assim, no meu entendimento, aquele foi um atentado interno. É, né? Engraçado. Eu faz tempo que não vejo ele a segunda dá uma parte, mas a minha assim, lembrança, final, lembrança dessa cena é que ele se culpabiliza também, que ele fala, ó, o que a gente faz com tão pouco, mas ele assume a treta, tipo, porque ele no final tá induzindo. Agora, o quanto disso é moto próprio do Leighton e o quanto é induzido por ações dos Changelings, essa é uma coisa em discussão. Eu não sei, porque assim, por mais que o Leighton já tivesse o plano antes, ele fala, tem ameaça Changeling, é o que eu ia falar. A gente vai tomar o poder, eles vão fazer um atentado sem ter Changelings na Terra? Ele precisava saber que tinha. Pô, mas então, esse argumento, na realidade, é igual ao dos Klingons. É a mesma coisa que aconteceu com os Klingons quando os cardassianos civis tomaram o poder. Eles falaram, não é possível que eles possam ter feito isso. Tem transmorfo lá em Cardassia, então a gente vai atacar Cardassia. Eu não tinha pensado no que o Ale falou, e eu acho que é brilhante se tudo o que aconteceu nesse episódio foi feito somente pelo Leighton e pelo grupo dele. Então é só a mera noção de que os Changelings podiam estar ali. Já fez com que tudo isso acontecesse. Eu acho isso, fica fantástico ainda mais fantástico. Não, agora, eu acho que é uma combinação. Eu acho que se você lembrar da história do Enabran eu acho que é por aí. Ele tinha o plano, ele tinha a ideia de fazer o que fez, ele foi tomando as medidas que ele podia tomar e o domínio de alguma maneira potencializou. Agora, será que o atentado faz parte dessa potencialização? É porque eu acho que o atentado só faz sentido junto com aquele negócio do buraco de minhoca ficar abrindo e fechando, se você junta as duas coisas, entendeu? Porque se você coloca só o buraco de minhoca abrindo e fechando, acho que não é ameaça suficiente para o presidente aceitar declarar lei marcial, né? Entendeu? Tudo bem, teve o blackout e tal, etc. Não, o blackout foi depois ainda, porque eles... Não, o blackout anterior. É porque o Jareth Inion... A reunião é na manhã seguinte. Exato. Eu só acho que, assim, o Luiz já comentou aí também, né? Eles se basearam num filme chamado 7 Dias de Maio, né? Pra fazer esse episódio. Isso. Lá do John Frankenheimer, lá, do Burt Lancaster, Kirk Douglas. E nesse filme, especificamente, é realmente um golpe interno, vamos dizer assim. Todas as, entre aspas, desculpas externas
são realmente só desculpas, que os caras já estão tentando fazer aquele golpe, se arrumando para fazer aquele golpe há muito tempo, entendeu? Então, na verdade, as desculpas foram eles que criaram, entendeu? Então, assim, eu entendo o que você está falando e eu acho até possível essa interpretação, mas a gente tem que lembrar que o contexto de Deep Space Nine é um pouco diferente. Existe esse inimigo externo, ele de fato quer destruir a Federação, ele de fato se infiltrou na Terra, então todos esses passos são reais, são parte aí da realidade da narrativa. Aí a questão é, eles deram esse passo de cometer esse atentado para criar a confusão e a paranoia entre os terráqueos, ou foi a própria Frota Estelar, foi o próprio Leyton que plantou esse atentado para justificar as medidas que ele queria tomar de segurança aumentada e de controle de poder. Eu acho, sei lá, pensar que o Leyton fez isso é pesado. Ele fazer o atentado, matar as pessoas, Pô, mas a Sessão 31 fez coisa pior, pô. Mas gente, aquele vídeo não é estranho? Aquele vídeo não parece coisa plantada? Pensa no vídeo. Então, mas e o fato de que antes ter aquele efeito gelatinoso de muda a reflexão, sei lá, o que muda ali na hora, num vaso. Não tem cara de coisa plantada aquele vídeo. É esquisito, tanto que o Alexandre contaminou todo mundo, de repente. Estão todos paranoicos também. Foi tudo uma conspiração. Mas olha só, o vídeo é esquisito porque o Changeling tá ali 1/10 de segundo antes da explosão e depois falam que não foi achado nenhum sinal dele, que ele deve ter sobrevivido incólume. O que não é muito fácil de explicar naquela circunstância. Pois é. Se ele sabia que ia explodir, o que ele ia estar fazendo lá? Tem algo estranho também no vídeo. Eu não sei se ele mesmo detonou o negócio, né? Enfim, mas aí eu acho que a analogia é um pouco com aquela dos homens-bomba e tal. O Worf podia falar, tem um dispositivo que parece um Changeling, não sei. Ou então ter achado um dispositivo. Eles quiseram ter ali no vídeo todo mundo olhar, caramba, é um Changeling. Eles quiseram, podia até falar, foi um dispositivo com tecnologia parecida, com alguma coisa que eles têm no domínio que nesse momento eu não sei exatamente o que. Sei lá, o casulo daquele de Jemadá, eu não sei também o que eles têm de tecnologia domínio nesse momento. Teria que resolver essa parte. E por que o Leyton ia trazer o Sisko? Porque o Sisko é o cara que mais teve contato com os transmorfos e viria o para Odo tentar junto. dobrar o presidente. Porque eu tô falando, eu pedi 6 episódios, eu vou querer ajudar. Porque teria que ter um setup. Podia ter um terrível. setup. Eu vou sonhar com esses 6 episódios, que eu nunca vi. Eu vou falar da segunda parte, da outra estação e tal. Depois teria um outro episódio que conta. Olha só, hein? Tem esses daqui. E aí teria um que seria um flashback. E daí a gente vê como tudo foi organizado, entendeu? Que aí foi o Leyton mesmo que surgiu a bomba. Intenção política é uma coisa que para plantar é boa. Você só percebe que o cara tá dizendo o que tá dizendo uns 18 meses depois, entendeu? Para você fazer sutil. Então teria que ser um personagem já conhecido, esse Almirante Leyton. Então a gente tem que pensar no que ele tava pensando. Tipo, esse cara tem visão política tal. Se ele chegar lá pedindo tropa na rua, pedindo o escambau, o presidente vai falar, não, meu filho, não e não. Porque você tá querendo fazer bobagem. Então a gente fica meio... Isso aí a gente não tem. Então ele vai, vou pegar meu pupilo, Benjamin Sisko, na hora H, ele vai ficar do meu lado. Ele que tem mais de domínio, o Odo é um Changeling, qualquer coisa eu prendo o Odo, pra ter gente que vai até gostar, de eu torturar a Sessão 31, tá 2 dias pra meter a mão nele. Então já resolveu a parada. Mas a gente viu isso? Não, eu tô inventando, eu tô ajudando e tal. Mas não precisa ir muito longe. Mas é o razoável pra mim. Pra mim isso é razoável. Esse pensamento é razoável. A cena que entre o Sisko e o Leyton pra conversar com o presidente, eles fazem o presidente quase mijar nas calças lá na hora que o Odo aparece. Mas também esse presidente é um bunda mole, hein? Vamos falar a verdade. Ele parece um herbívoro, né? Ele parece meio um veado, no bom sentido. Não precisa cortar não, Maria. Ele parece um veadão. A gente olha pra ele parece aquele veadão. E parece uma pessoa herbívora, meio veadão. Veadão, hein? Veja bem. E dá a entender que ele é fraco. Parece que nem foi a intenção direito, entendeu? É até meio estranho.
fala, né? Mas ele parece esse cara aquele... ele não pode ser presidente durante uma crise. Ele pode tá ser um no bom texto, presidente. inclusive. Eles fazem a coisa do Winston Churchill, aquele outro cara lá que deram o pé na bunda dele e tal. Mas o Jimmy Carter, é uma fala seria do... aqui, né? Jimmy Carter aqui, mas eu lembro muito da coisa. Qual é o cara que veio antes do Churchill? Aquele outro cara que foi deposto na guerra e tal. Eu lembro muito da... Oi? Que concordava com os nazistas. Que queriam botar a pressão dos nazistas. Eu não lembro o nome dele. Depois eu lembro. Então, aí eu lembro muito dessa parte. Então, tá no texto, inclusive. Então, ele é um veadão, ele não tem as coisas, e eles dobraram ele. Ele falou, com eu, o Cisco e o Odo, a gente dobra esse cara, e depois eu dou um jeito de segurar o Cisco. Entendeu? E quando você vê que o Cisco tá meio que, putz, meu pai pode, talvez ele tenha razão. O episódio trabalha nesse sentido também, presta atenção. Você vê que talvez ele vá começar a fraquejar na visão do Leighton. Se a gente imagina que, assim, o Leighton seria ou não seria capaz de explodir a bomba, ele desligou a energia do planeta inteiro. Isso aí tem que se conversar depois. Não também, mostraram, né? Mas quantas pessoas não podem ter morrido por conta disso? Sim. Espero que não muitas. Mas do tipo, no meio de transplante de cérebro, assim. A gente tá tem gerador, né? Eu espero que tenha, a gente tem aqui, não vai ter lá. Mas ele falou que até o backup, não sei o quê, lembra que eles falaram que até o backup foi detonado. Mariana já se adiantou. E assim, eles não mostram, mas assim, se acontece um apagão aqui, o negócio começa a ficar feio, o que a gente vê? A gente não espera ver isso, obviamente, nesse momento do planeta Terra com a Federação e tal. Mas você vai ver saque, você vai ver gente entrando em desespero, saindo na rua, roubando coisa. Então, ali você vai criando um negócio, o negócio vai escalando. Ali é todo mundo comportado, ficou todo mundo, mostrou ali, né, na visão ali, através da família do Cisco. O Jake, o avô, quietinho dentro do restaurante, ficava olhando ali pela janela e tal. Mas se a coisa começa a se estender, o negócio vai piorando. Tem uma parte do roteiro que não foi filmada, que apareceria o Jake e o pai do Cisco, Joseph, eles pegando um transporte para ir para Marte. Eles iam para Marte, eles iam fugir da Terra. Quem pudesse iria fugir da Terra. Então ia mostrar uma cena lá com os transportes lotados, né, o desespero das pessoas querendo sair da Terra. Então, assim, eu acho que isso também ajuda a fortalecer essa teoria de que, de fato, a explosão da bomba foi causada pelo próprio pessoal do Leighton, entendeu? E é o que o Castanha falou. O Leighton só estava levando gente dele para perto dele. No próximo episódio a gente vai ver isso também, né? Mas o Cisco, por exemplo, que era ele falava que era o melhor oficial que tinha servido com ele e tal, tinha a Erika Bentin ali, a comandante que estava sempre com ele. E assim, se a gente for parar em retrospectiva e olhar um outro episódio de Deep Space Nine, né? Você pega um atentado numa mão e um blackout na outra, o que os caras vão pensar? Que os Changelings estão invadindo a Terra, cara. Precisa ter lei marcial. Junta com a informação lá do buraco de minhoca que estava abrindo e fechando, aí o Cisco falou, os caras estão vindo aí. Exato. Não, sem dúvida que parte dessa história, pelo menos, foi construída pelo Leighton, foi. Agora, tenho dúvidas se tudo. Eu tenho muita dificuldade de aceitar que o cara matou as vítimas do atentado lá. Mas se o cara tem o síndrome de Messias e o cara quer pegar o poder a qualquer custo, salva. 27 embaixadores para ele, civis ainda, não é nada. Não sei, cara. Não, tenho dificuldade. Tô te falando, assim, da forma como eu vejo o personagem. Tô falando do personagem, entendeu? Eu quero reservar meu julgamento para a próxima semana, porque eu me lembro dele um pouco conflituado no final do segundo episódio. E eu não sei se isso casa com ele, o cara que mata gente assim a troco de nada e tal. Justificam os meios, né? Eu acho que assim, até um certo limite, sim. A coisa do blackout, tudo bem, vou dar um susto na galera toda, tal, mostrar que a Terra tá indefesa, mas ele não matou ninguém ali. Agora, matar a gente já acho... Mas, enfim, a gente não sabe o cara, né? Pode ser, eu não tô dizendo que não. Eu só tô dizendo que eu tenho uma certa dificuldade de aceitar. Porque me parece muito, assim, é uma ação muito drástica. Que, em tese, ele nem precisava. Porque já havia um clima... Então, eu acho que só não daria para justificar isso, Salva, porque o Cisco foi pra Terra. Por que logo o Cisco, entendeu? Porque essa coincidência tão grande dos
Cisco ir, né? E responder a ele, e ele colocar o Cisco como Mas o responsável pela... chamou, né? Ele que chamou o Cisco para ir. Tudo bem, mas aí justifica o Cisco ser o responsável pela segurança da Terra inteira, entendeu? Por isso que eu acho que foi orquestrado. Entendeu? Foi planejado. Pô, nós vamos explodir, aí nós vamos chamar o Cisco, que é o cara que mais entende de Dominion, porque ele tá lá perto do buraco de minhoca, que tá abrindo e fechando. É um cara que eu conheço e confio. Exato, e vai me obedecer quando precisar. E, cara, querendo ou não, justifica eu colocar ele como o responsável pela segurança, porque ele é o cara que mais entende de fundador, entendeu? Que tem, né? Mas ele, diferentemente do outro almirante cuzão, Pressman, a nova geração, The Pegasus, que tentou envolver o Riker na coisa toda do dispositivo de camuflagem e tal, e não sei o quê. Esse aqui não, ele tenta enganar o Cisco. Ele tenta convencer o Cisco de que o risco é real. Ele não fala, nós estamos montando aqui um teatrinho e tal, não sei o quê, pra gente tomar o controle. Ele não tenta cooptar o Cisco. Ele tenta ludibriar, né? Então, mas até o momento que o golpe acontecesse, depois que o Cisco já estava dentro, não sei se ia haver muito questionamento, entendeu? Como todo golpe que acontece, né? O cara que tá dentro assim que o Cisco percebeu que estava esquisito aquilo, ele mudou de lado. Tudo bem, mas o golpe não tinha acontecido. E se o golpe tivesse acontecido, será que ele teria investigado? Essa é a dúvida. A gente sabe que sim, mas na cabeça do cara, provavelmente não. O cara já tá aqui comigo, já tá no poder comigo, o cara não vai ficar investigando, entendeu? E outra, as evidências lá do atentado, não teve escrutínio nenhum. Tudo sob o comando do Leighton e ninguém olhou. Faz parte também, eu acho que, da história. Todas as evidências são circunstanciais. A coisa do abrir e fechar, o atentado, o blackout, até aquela teoria do Odo, das naves camufladas. Sim. É tudo circunstancial. Eu acho que isso faz parte da mensagem do episódio, eu acho. Eu acho que isso não poderia depor contra, mas se você mantiver o teu argumento, faz parte da mensagem final, do conto cautelar, se você quiser pensar assim. Não, episódio. Talvez, eu acho isso interessante. Talvez os roteiristas tenham querido atribuir ao Leighton o atentado, mas faltou ali coragem, porque realmente eu acho que é um passo a mais. Você dizer que o almirante detonou as pessoas lá é um passo a mais. Então deixaram dúbio, deixaram ambíguo. Tipo, o espectador decide o que ele quer acreditar. Porque não tem, diferentemente do blackout, que a gente sabe que foi deles, o lance do abre e fecha do buraco de minhoca, a gente sabe que foi deles, a gente não sabe do atentado. Então eles quiseram não dizer. Quiseram deixar no ar. E aí vou ter que viver com essa dívida. Eu gosto de ambiguidade. Então, eu vou confessar, eu não tinha, em nenhum momento, até o Ale falar, eu não tinha pensado que não tivesse sido os transmorfos que tinham feito o atentado. Para mim, ele foi tudo onde começou ali, para mim. Eles fizeram isso e tudo que desencadeou depois disso tinha a ver. Eu não tinha eu acho que eles fizeram a mesma coisa que fizeram com a Ana Branten, que a gente também não viu. Sim. Talvez seja exatamente a mesma coisa. Sim. Você catalisa a desgraça que o cara já quer fazer. Quer fazer isso? Vamos te ajudar, meu filho. Um transmorfo ali pode ter personificado um outro cara que foi lá e colocou ideias na cabeça do Leighton e foi criando a história, entendeu? Eu acho que isso tem mais a ver ouvir isso acontecendo, aquilo acontecendo, tal, e foi criando essa situação. E aí tudo que acontece nesse episódio é tudo responsabilidade do Leighton. E eu acho que isso tem muito mais a ver com Dominion, de forma deles fazendo o negócio de forma velada, aquela... Sem colocar a mão na eu massa, acho mais coerente, eu acho. Eu também acho. Eu também acho. Vocês me convenceram. Puta vida. Mas não está explicitado. Alguém consegue ler explicitamente? Não está explícito. E o legal, eu acho legal exatamente isso, cara. Você parar para conversar sobre isso. Você, será que foi? Será que não foi? A ambiguidade é que traz o interesse nesse caso aqui. Não, sem dúvida. É que eu fiquei magoado de pensar que o Leighton foi tão longe assim. Matou os caras lá. Então você dá um conferência de paz. Porque pensa bem, aí faltaram 6 episódios do Castanha. Mas é o seguinte, os caras detonaram
uma comitiva romulana na Terra, o que não deve ser muito bom para as relações diplomáticas. Então, falta isso também. Né? Claro, falta o que você botar aí, cara. Falta história dessa aí. Então, Óbvio. assim, você imagina o almirante que quer salvar a Terra tomando o poder do domínio e ele vai e cria uma guerra com os romulanos. Mas quem disse que ele quer salvar a Terra de uma guerra com domínio? Tem que ter alguma motivação, né? A motivação pode ser motivação de poder, cara. Ah, não, Como aí não. Eu normalmente acho que não acho que ele estava fazendo isso só para ter o poder. Eu acho que ele realmente acreditava que era preciso tomar essas medidas para proteger a Terra. Eu acho que a grande lição aí, que a gente vê na frase, na conversa do presidente com o Sisko, que ele fala assim, pô, eu não queria ser conhecido como o presidente que destruiu o paraíso. Aí o Sisko fala, não, a gente não está querendo destruí-lo, a gente está querendo salvá-lo. You present a convincing argument, Captain. It seems I have no choice but to accept your proposals. Thank you, sir. Don't thank me. If I could think of another solution, I would use it. It took centuries for Earth to evolve into the peaceful haven it is today. I would hate to be remembered as the Federation president who destroyed paradise. We're not looking to destroy paradise, Mr. President. We're looking to save it. Mas a gente vê, né, acho que transportando para a nossa sociedade, N situações em que eu quero que as pessoas continuem tendo liberdade, você faz ações que vão de encontro a isso, que são contrárias, na realidade, ao que você quer. E não é... Você não percebe quando você está dentro da situação que é isso que você está fazendo. Porque o Sisko fala, não, a gente quer manter o paraíso, a gente quer salvar o paraíso. Só que todas as ações que ele fez até então foram contrárias a isso. Ele estava se distanciando do paraíso, na realidade. Tudo que ali a Federação trouxe, todo o crescimento da humanidade ali, de se tornar melhor, né? Quando a gente vê lá o que foi mostrado em Past Tense, como era a humanidade naquele momento e como chegou nesse momento de Homefront, era você ter a paz ali, você ter a liberdade das pessoas irem e virem, de fazerem as coisas que elas gostam, de não ter mais pobreza, do cara não passar fome, de ter casa, de ter trabalho e tal. E aí, a partir do momento em que você quer salvar o paraíso e você começa a falar, não, aí a gente vai colocar os guardas na rua, você tem que provar que você é inocente e não o contrário, não. Porque nessa situação aqui, a pessoa é sempre vista como inocente até que se prove o contrário. Agora aqui não, eles já estão invertendo. Não, a pessoa é culpada até que se prove que ela, na realidade, não é. Então, a coisa foi invertendo. E era isso que eles queriam mostrar nesse episódio, que a gente não vê nesse episódio. A gente só vai ver isso na hora que a gente assistir o próximo. Então, mas você deu uma explicação mais ou menos de como funcionaria a cabeça do Sisko, né? Proteger o paraíso. Eu prefiro ver o Leighton mais parecido com o Almirante Marcos que a gente viu em Além da Escuridão, entendeu? Um cara que sedento por poder, um sociopata. Pra mim, ele tá mais próximo do Almirante Marcos do que do Sisko, entendeu? Que o Sisko tem uma visão mais utópica do paraíso. Pra mim, esse cara queria poder, entendeu? E assim, eu sou muito cético em relação à humanidade, diferente do Gene Roddenberry. Então, assim, cara, eu acho que sempre vai sair um humano meio, né, com a cabeça meio distorcida aí, entendeu? Talvez lá no século 24 seja muito menos, com certeza vai ser muito menos, né? Mas esse cara é o que saiu meio torto aí. E eu desconfio que quem escreve Deep Space Nine pensa mais como você do que como Gene Roddenberry. Deve ser isso Provavelmente. Não, isso aí eu vou deixar para semana que vem, só para dar o veredito nesse ponto. Agora a gente vai olhar com lupa cada vírgula da atuação. Porque no fundo é pouco material. Né? É verdade. Para ter a medida da pessoa, desse almirante aí. Mas a gente fazemos. E a gente estava falando de paranoia, cara, eu acho que uma coisa assim que foi muito bem feita nesse episódio, né, da gente ir acompanhando as medidas sendo endurecidas e a paranoia ir aumentando, talvez como um espelho da relação do Sisko com o pai dele. A desconfiança que se tinha se o Joseph realmente era o Joseph ser um fundador. Porque lá em Deep Space Nine eles começam conversando, eu vou para aí e tal, mas você sabe que eu não vou poder ficar aí, que eu vou ficar em São Francisco, no quartel-general. Cadê
a Judith? Não, eu mandei a Judith pra casa. Aí matou a Judith? Você pensou nisso também? Não, eu só pensei... A Judith tá dentro do freezer? Não, o que eu pensei foi o seguinte, né? Se você for juntando, é o seguinte. O cara mandou a irmã do Cisco embora, que seria uma pessoa que poderia, entre aspas, reconhecê-lo, né? Como pai ou não, em dado momento. Aí mandou a mulher embora. Depois o Cisco senta na mesa lá com o Jake e o cara não come. O Change ele não come. Essa dele não comer foi... Plantaram ali pra gente desconfiar, mesmo. E ele fala que ele não confia em quem não come. Ele fala isso ainda por cima. Exato. Aí depois o Cisco volta lá no restaurante e dá um esporro falando que conversou com o médico e que ele não aparece no médico há 8 meses. Obviamente. Como que ia aparecer, né? Fala, peraí, né? E no final ali, o cara se recusa terminantemente a fazer o exame de sangue. Tipo assim, o cara tava quase sendo preso lá, tal. Não, gente, só um parênteses. Ele não foi ao exame médico num planeta que tem teletransporte, cara. Pois é. Caraca! O médico podia 8 meses, encomendar cara. O teletransporte pra ele. O cara tem exame de imagem de mão. Ele passa o tracóder, faz exame de imagem com cada molécula do teu corpo. Entendeu? Então, sim. Continue, Alexandre, por favor. Não, então é isso, cara. Você fala assim, o cara quase morreu, porque o Cisco tinha falado lá na primeira temporada, lá, que meu pai ficou muito frágil, que o fandom inteiro achou que o cara tinha morrido. O Cisco já tinha falado, você não tá tratando a sua arteriosclerose, você vai morrer, daqui a pouco alguém que vai tocar o restaurante. Você fala, bicho, tem uma coisa estranha. O cara já mandou a irmã do cara embora. O cara não comeu. O cara não vai no médico há 8 meses. Não, e isso foi enumerado. Isso foi enumerado, porque chega uma hora que o Benjamin enumera pra ele. Pai, você só me atrapalha. Você faz isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro. Ele chega uma hora que ele fala, se continuar assim, não vai sobrar um órgão original no meu corpo ainda. Ele joga essa. Mas a melhor fala dele pra mim foi a hora que ele se recusa a fazer o teste. Ele fala, esses carinhas aí, ou eles sentam e pegam o menu, ou eles vão embora. Aí o Cisco fala pro Jake, pega o menu pra eles. Dad, I don't want to hear about it. You take these 2 vampires and tell them to either sit down and grab a menu or get out of my restaurant. Jake, get them a menu. But, sir, I would recommend the shrimp creole. Ele ainda recomenda o camarão, eu acho. Camarão crioulo, ele fala. Cara, é engraçado que o Joe Cisco fala assim, meu filho, limpa o camarão aí no meio da discussão. Caraca, gente. Põe água. Eu ri muito. A interação deles é muito, muito boa. Muito boa. Acho que foi o Castanho que falou no começo. A escolha do ator, assim, caiu como uma luva. E aí aquela coisa, a gente fica meio que sentindo que foi tipo um retcon, porque lá em The Alternate leva a entender, embora não tenha sido dito explicitamente, mas leva a entender que o pai do Cisco tinha ficado doente, tinha falecido. Mas assim, naquele momento, a história a ser contada que fazia sentido era aquela. Depois eles viram que aqui faria sentido trazer o pai do Cisco. E aí, como eles não tinham dito explicitamente, deu. E eles até meio que justificam em tela, né? Porque aí o Cisco fala, você teve que fazer uma operação, trocar sua aorta, quase morreu, tal. Então, você vê que eles deram uma justificada ali. E eu acho que a presença do pai do Cisco aqui, em todas as outras oportunidades que ele aparece, sempre foram muito boas. Quer dizer, é algo que valeu muito a pena que eles investiram nisso. E eu acho que ficou bom também o cenário, né? O restaurante. O restaurante é bacana. Tem uma cara de restaurante familiar mesmo, entendeu? E tem aquele toque especial daquele jacaré em cima ali. Eu ia deixar pro final, mas pode falar do jacaré. Não, cara, é muito bom. É raro eu rir, cara. Mas, cara, esse jacaré foi muito bem bolado. Imagina ele falando, Jaco, esse jacaré tá em estase. Se você encher meu saco, eu reanimo ele vai comer o teu... cara. E de manhã o senhor pega de novo, segura ele no muque e coloca ele lá em cima? Toda manhã, meu filho. Bom, ele é meu guarda de segurança. Bom. Vovô? O senhor é mesmo, hein? Caramba. E o jacaré lá penduradão, gente. Ele passava pra lá e pra cá, você parava de rir, só via aquele jacaré lá, cara. Que troço absurdo, gente. E ele lá pendurado. E tem outros diálogos legais entre eles, na própria mesa ali, né? Quando o Cisco fala, você perdeu peso. Aí o Jake fala, vovô, você tem que comer. Ele falou, rapaz, tem um
uma panela cheia de lagostim pra você limpar lá dentro. Fica quieto, não se mete não, hein? Dá uma carteirada no menino. Que o Jake já tava com medo, né? Antes de chegar lá em Deep Space Nine, ele já tinha conversado com o pai. Falou, pô, pai, você avisou o vovô que a gente vai ficar em São Francisco? Ele, não, né? Não tive coragem, né? Porque eu sei que, tipo, vai ser difícil ganhar essa e tal. Não, mas ele avisou, mas ele avisou. Ele fez isso pra sacanear o Jake. Avisou mais ou menos. Não, ele avisou. Depois, ele falou, ele chega lá que ele fala. Não, ele fala, ó, eu vou ficar... Pai, você sabe que não é uma visita social. Eu tô indo pra ficar em São Francisco. Não, mas aí o pai fala... Mas o pai fala, eu espero que você esteja aqui pra jantar todo dia. Toda noite, E aí o Jake pergunta pra ele, você avisou o vovô que a gente vai ficar direto em São Francisco? Aí ele falou, não, do tipo, ele deu um somebody love no pai ali. Não, eu acho que não. Eu acho que ele... Tanto que ele não ficou lá. O Cisco não ficou lá. Não, então, mas eu acho que ele fez isso pra sacanear o Jake, né? Porque o Jake falou assim, pô, mas se você não falou pra ele tá esperando que eu fique 9 horas por dia descascando batata. Fala, não, ele sabe que você não é mais criança. Agora você também vai trabalhar como garçom, entendeu? Aí o Jake... Ele faz... Entendeu? Então acho que foi uma sacanagem, ele sacaneou. Até pela interpretação do Avery Brooks, você que tá um pouco mais forçada nessa hora, me deu a impressão de que ele tava fazendo pra sacanear o Jake, entendeu? Eu acho que foi uma coisa dos dois. Eu acho que ele não teve coragem de dizer pro pai, porque ele não fala explicitamente, não, eu vou ficar aí. Ele deu um somebody love no pai ali. Tanto que ele não fica. Que daí quando ele vai lá na primeira noite, ele janta, que daí é muito legal, que eu já comento, que o Nog aparece lá. E aí depois ele só vai lá, da maneira como ele fala, parece que faz dias que ele não aparece lá. Já se passaram dias e que daí ele não estava indo. O Jake eu acho que acabou ficando, dormindo ali, mas o Cisco não. Mas o Jake também foi lá para aquela... Foi também, muito legal isso. Foi lá para Nova Zelândia para ver aquela universidade Pennington lá. School. E aí o Nog eu achei fantástico também, do tipo... O Jake deve ter falado pra ele, não, você vai lá no meu avô. Ele não conhece ninguém lá. Totalmente alienígena o planeta Terra pro Nog. E aí o Jake deve ter falado pro avô, não, cuida do meu amigo. E aí o Nog foi lá e aí ele toda noite ele janta ali. Eu achei isso muito legal. A história que o Cisco contou no Explorers. Isso. Ele toda noite ia jantar no restaurante. E o Nog foi introduzido aqui também para introduzir o Red Squad, né? Na segunda já parte. Plantar a ideia, porque ali eles também gastam tempo com o Cisco dizendo, pô, no meu tempo não era assim, agora estão fazendo distinção entre cadetes e tal, não sei o quê. Já plantando aquela semente, tem algo de podre no reino da Frota Estelar, né? Mas não dá para saber. Você não tem ideia, eu acho. Dá pra ter. Acho que só. Não dá. A beleza disso eu acho que é essa também. Exatamente. Eu queria mais, eu queria 6 episódios disso, mas tivemos 2, é isso aí. Não, nesse episódio aqui do Red Squad, você fala, não, é uma coisa do Nog, do tipo, ele tem essa coisa de querer se mostrar, de que ele também é bom e não sei o quê, e aí ele viu que isso daí são os caras da elite ali dentro da academia, então ele precisa estar ali, porque ele precisa se provar, ele precisa mostrar para os outros que ele é bom, porque ele fala, pô, eu tenho as notas que eu tirei e tal, me qualificam para poder me inscrever e tal, mas eu preciso de alguém que me apoie, preciso de um oficial, igual o Cisco foi o sponsor dele para ele entrar na academia, ele precisava de um sponsor aí. Então é muito legal, porque você só acha que é uma coisa do Nog, depois a coisa muda completamente. Foi o que o Robert Hewitt Wolf falou, a gente queria levá-los a pensar numa coisa nesse episódio para no segundo ver que não era nada daquilo. Outra coisa da paranoia que ficou para comentar foi o Odo descobrindo que o Leighton ali que estava passeando ali no jardim não era o Leighton. Enfim... É um foreshadow. É um foreshadow, vislumbre, de que ele que é o perpetrador das coisas. E é legal que dá uma segurada ali, você fica assim, mas ele tá falando isso, aí o Odo desconfia, é bacana. Não, e o legal é que dá uma explicação tipo assim, do Odo fala assim, a Erika Bentin lá fala, né, a comandante, pô, legal você se transformando na gaivota e tal, pô, ficou igualzinho a ela, ele fala, eu não sei, né, essas gaivotas vão ter a mesma opinião que você. E aí dá uma certa explicação pro Odo não conseguir replicar o rosto
humano, né? Como se espera, vamos dizer assim. Então achei isso legal também, uma explicação. E aí o cara fala, então vai continuar treinando lá com os pássaros pra ver se você aprende a ser uma gaivota de verdade. Aí o Odo vai e aperta o braço dele e descobre que ele, na verdade, é um transmorfo. Então isso também ajuda, vamos dizer assim, a compor ali o aumento da paranoia. Então, mas vamos lá, o que esse transmorfo tava fazendo lá? Foi pegar informação, entendeu? O cara é um almirante, o cara deve ter... Como não? Eu acho que não. Pode ser duas coisas. Que tinha um transmorfo realmente na Terra, do plano deles ali de ajudar a frota ali se enrolar neles mesmo, e eu senti um certo ranço assim do transmorfo. Antes da gente saber que ele é um transmorfo, você vê na conversa dele com o Odo ali, ele tá meio seco, ele fala, você não consegue imitar um humano direitinho igual os transmorfos conseguem, tal, você só continua aí tentando imitar as gaivotas. Então, não sei, eu senti um certo ranço ali dele. Tinha foi depois das medidas, foi meio que eles pra botar a lenha no fogo mesmo, pra forçar a mão do Leighton, eu acho, porque aquelas medidas não deram resultado. O comandante em chefe da frota, substituímos, numa boa, ferrou. Então era pra escalar, talvez? Tinham tomado certas medidas. Então, pra escalar. Os transmorfos falaram, vamos mostrar que não funciona pra eles terem que dar mais um passo. Foi incremental. E talvez pra ir pra lá cutucar o Odo também. Ele acho que foi, nesse caso, incidental. Eu também acho. O principal era tacar fogo no caldeirão. Aumentar o fogo. Né? Porque eu acho que ele tenta vazar, Mari. Ele tenta sair, assim, entendeu? Sem o Odo identificá-lo, entendeu? Falar, vamos cortar a conversa aqui. E aí o Odo segura no braço dele, entendeu? Então não acho que tenha sido pra isso. Assim, inicialmente... aí falta um dos episódios aí do Castanha, entendeu? Aí vem também aquela questão da telepatia que a gente não tem, a gente sabe se tem ou não tem, o que é, que tem, que não tem, e parece que varia de episódio para episódio entre eles. Se eles têm algum link eterno, sempre permanente. Aí aqui sugere-se que tem, outros episódios sugere-se que não tem. Mas aqui o cara acho que teve muita animosidade do cara, assim, entendeu? Foi muito flagrante, assim, por ele ter Então você acha que foi por aí, pela atitude, pelo que ele falou? Acho que sim. Acho que deu pra perceber que tinha uma animosidade, assim, um certo ressentimento no ar, assim, entendeu? E ele não estende a mão, né? Exato. Que eu acho que o Odo falou, se eu encostar nesse cara, eu vou saber se ele é um transmorfo. Não, por isso que ele segura a mão. Não deu a mão. Se encostar, e aí ele vai e segura. Não tem jeito. É porque ali ele já desconfiava, ele sentiu alguma coisa, alguma vibração, digamos assim. Sim, mas a princípio eu pensei que o transmorfo estaria ali mais para pegar informação, mas essa de querer escalar realmente faz mais sentido. Já tinham sido as medidas. Faz mais sentido realmente. É o que você falou, dos caras estarem ajudando, né? Tipo assim, vamos ajudar os caras a botar... essa ajuda a gente viu, né? A gente tá supondo que tem outras ajudas que a gente não viu. Porque aí faz 3, faz... o atentado, aí fazem as medidas, aí tem isso, aí tem o blackout. Com o blackout são 3, se você contar assim. São 3 estocadas para ter a lei marcial na Terra. Uma sabidamente é do Leighton, uma sabidamente é do transmorfo e uma a gente não sabe. Interessante. E Ale, e a parte técnica do episódio? A gente falou um pouco que talvez ele tenha pecado na falta de dinheiro aí. Eu acho que The Way of the Warrior foi o grande comedor de dinheiro dessa temporada. E talvez não, né? Aqui eles tiveram que economizar. Então, talvez assim, a parte da produção, a gente poderia ter tido mais coisas. A gente acaba não vendo a Terra a gente vê ali, tem 1, 2 imagens ali de São Francisco, eles passeando ali no jardim, a gente tem o restaurante do Cisco, mas a gente não vê muito além disso. Eu acho que o dinheiro aí estava curto, meio da temporada, nem meio, né? 1/3 da temporada, não dá para você gastar o equivalente que você gastou lá igual no primeiro episódio, senão você não ia ter dinheiro pro final da temporada. Mas a gente tem aqui a direção do David Livingston, que é sempre um cara... Acho que a última vez que ele dirigiu foi o The Visitor, não acredito, nessa temporada. Sim.
Sim, sim. Então, eu já tava sentindo saudade dele, né? E como que você vê essa direção dele, os valores de produção desse episódio? Então, existe uma reclamação dos produtores, porque realmente não tinha dinheiro disponível aqui para gastar com o que eles queriam, para dar o escopo que eles queriam para esse duplo. Eu acho que esse primeiro episódio ele acaba se sustentando bem, tirando essas cenas aí que você comentou que poderia ter, sei lá, de repente uma visão da Terra, ou ter ali algumas visões um pouco mais elaboradas ali do quartel da General da Frota, né, que foi filmado ali na estação de tratamento de água Tillman, lá em Los Angeles, né, eles já tinham usado ali para The First Dirty e para Time Zero da nova geração, depois eles viriam a usar em Voyager, em The Flash, que também tem lá aquela raça alienígena que tá fazendo tipo um treinamento, enfim. Eu acho que assim, esse episódio acaba se sustentando, agora a gente vai ver realmente a falta de orçamento mais no próximo. Eu deixo para comentar um pouco melhor essa parte lá, mas assim, sabidamente, na época, né, nos anos 90 ali, a gente tinha a questão das sweeps da TV, que normalmente eram em novembro, né, onde eles realmente gastaram um pouco mais de dinheiro com produção, principalmente em Little Green Man e Our Man Bashir, tiveram uma produção um pouco mais caprichada, que eram as sweeps de novembro, que era importante lá para a televisão, que determinava o orçamento de propaganda para o próximo ano, embora ali em 96 ali já estava mudando um pouco, né? Já estamos falando de sweeps ali em fevereiro, em maio, em julho também, além de novembro. O problema é que esse episódio ele foi lançado dia 1º de janeiro, então mesmo que tivesse sweeps ali em fevereiro, ele foi lançado entre novembro e fevereiro, ou seja, no meio do nada. Então, teoricamente, realmente não tinha dinheiro para pedir. Porque o produtor ele podia chegar e falar assim, não, cara, eu tenho as sweeps aqui de fevereiro, você pode me dar uma grana para fazer um episódio melhor, para trazer audiência, para a gente conseguir mais orçamento para comercial? Só que aqui não dava. Eles já tinham gasto lá em novembro, antes também The Way of the Warrior, né? E aqui não tinha tanto dinheiro disponível. Em relação à direção do David Livingston, cara, eu acho que desde da primeira cena ali, acho que ele já vai bem, muito bem. Eu gosto do David Livingston, acho que ele é um cara cuidadoso, acho que ele planeja bem as cenas. Se você pegar ali a primeira cena, a Dax ali tá olhando com o Cisco ali, o buraco de minhoca ali, a fenda espacial. Ele pega um ângulo bem de baixo ali, como ele gosta de fazer. Depois ele já faz um mini plano sequência. A Dax vem conversando com o Cisco ali no segundo andar, do promenade ali. Durou mais ou menos uns 25 segundos aquela cena sem corte. Aí ele movimenta a cena para baixo para pegar o Odo lá embaixo, saindo de uma comporta lá, puto da vida, que a Dax mexeu lá nos aposentos dele. E é legal, porque eu já tinha comentado isso em outros episódios, né? Acho que foi em Playing God, em Demaqui, que o David Livingston, ele gosta de fazer um fundo atuante. Então, a maioria das cenas, assim, dos episódios que ele dirige, você vê que tem sempre os figurantes no fundo fazendo coisas, te convencendo, né? Então, por exemplo, quando a Dax e o Cisco estão vindo nessa primeira cena, andando ali pelo segundo andar do promenade, você vê que tem uns bajorianos ali do lado esquerdo, também olhando pra janela, meio surpresos. Quando ele coloca a câmera focando embaixo, o Odo, tem um casal também trocando uma ideia, meio que conversando, discutindo ali. E você vê isso também quando o Cisco chega lá na Terra para encontrar com o Leighton, que eles estão ali do lado de fora do quartel-general da frota. Você vê ali também que tem uns figurantes perto, tem uns passando e tem uns lá longe. Deve estar, sei lá, mais de 100 metros de distância, você vê os caras andando lá no fundo. Então ele é um cara preocupado com isso, com toda a construção, né, a blocagem. Tem uma cena também legal ali, que passa meio desapercebida, que é quando o Odo tá conversando com a Dax nos aposentos dele, que ele coloca a câmera atrás ali daquela escultura que tem no quarto do Odo, tem uns nichos ali, entre aquelas estruturas, e ele pega ali o rosto da Dax de um lado, o rosto do Odo no outro, depois ele muda um pouquinho, e aí o Odo dá a volta nessa estruturazinha, nessa escultura. Então, assim, ele é um cara, eu acho que ele tem, assim, muito mérito, assim, na preparação das cenas. Eu acho que talvez o que tenha faltado, o Cacê depois pode comentar sobre a cena que ele gostou aí, do O'Brien descendo lá com o Bashir e tal, e conversando com o Odo. Uma cena bem legal também. Você pega também essas características do fundo atuante, né, que eu disse. Mas eu acho que ele tem uma coisa que acho que falta um pouquinho no David Livingston, às vezes, é a direção de atores. Se o ator sabe o que tá fazendo, sabe o que entregar naquela cena, acaba ficando fácil. Então, quando ele interage com bons atores, né, ele dirige bons atores, como o Avery Brooks, o Brock Peters, o próprio Robert Foxworth aqui, que fez o papel do Leighton, ok. Mas, por exemplo, quando ele... Eu não sei se vocês acharam a mesma coisa, mas vocês falaram aí do Jared Chinel, né, o Hershey Sparber, né, que é o ator. Pô, ele podia ter dado uma ajudinha pro cara, né? O cara ficou um pouco fora do tom. Eu acho que a própria interpretação do ator não ajudou a vender o cara como presidente da federação. O próprio figurino também, achei meio ridículo o figurino do presidente da federação, achei bem ruim aquela gola dele ali, enfim. Então, acho que
que o David Levinson só peca por isso. Quando ele tem atores que sabem o que está fazendo em cena, os episódios dele, esteticamente, são muito bem construídos. Agora, quando precisa dele dar uma força pro cara, eu acho que o ator acaba sofrendo um pouco. E ele fez um meia-culpa disso. Ele disse que ele não conseguiu achar muito ali ajuda pro ator. Embora o Aira tenha dito que a escalação do ator não foi das mais felizes, que o cara não era exatamente a melhor escolha para fazer esse personagem, que eu acabo tendo que concordar um pouco. Mas eu acho que o diretor sempre tem que ter um pouco dessa sensibilidade, entendeu? De ajudar os atores. Assim, de forma geral, eu gostei muito da direção dele. Acho que ele sabe botar o tom do episódio, de ir escalando a paranoia, de ir te enganando, em fazer com que achar que o Brock Peters é um changeling realmente, a tensão, né, depois lá do Blackout. Então, eu acho que ele constrói bem. Então, para mim, a direção dele é muito boa aí, com exceção da ajuda que ele deveria ter dado ali pro Jared Cheney, pro Herschel Sparber, que é o nome do ator. Não, acho que eles erraram na escalação do cara. Eu acho que ele podia ser um herbívoro. Eu acho que ele ser um herbívoro ajuda, né, na ideia de que ele não é um presidente para guerra. Eu acho razoável, porque você tem essa direção, o cara talvez não conheça muito Star Trek, ou não tenha refletido, ou não tenha tido tempo para fazer essa reflexão, ele meio que vai jogando aquelas palavras aí para fora. Então fica fraco. A gente teria que ter um ator com um pouco mais de gravitas, digamos assim. Tipo, ele tem uma voz mais poderosa, uma presença mais pujante, para ele conseguir jogar algum subtexto ali para dentro, pra gente, não, esse cara é o presidente, sim. Ele não queria, mas era uma pessoa importante, relutante. Aí você conseguiria sentir isso. Então, mas o cara já tem aquela cara de herbivorozão. Tá meio fraquejado. Aí vai jogando aquelas palavras ao vento que só deconstrói mais ainda qualquer virilidade ou qualquer presença que ele pudesse vir a ter. Realmente vai esvaziando. Caraca, o cara é presidente da federação, gente. Não pode ser um cara fraco. Assim, fraco no sentido não de dar porrada em todo mundo, mas o cara tem que ter um caráter forte, tem que ter muito conhecimento, tem que saber quem é aliado, quem é inimigo, como lidar com as coisas, ter recursos, ter conselheiros, ter tudo, pô. Assim, não. É tipo, construção de mundo é o tipo da coisa que o casting atrapalha até a construção de mundo, porque o cara é muito central à federação, entendeu? Então realmente é uma coisa ruim. Quanto à direção, eu acho a direção extremamente feliz. Ele explora coisas do roteiro, tipo aquele plano quase em close do Quark com o Morn ali, que acho que nunca foi feito, a coisa do Andoriano, aí faz o reverso do Odo chegando ali pra falar com o Quark, aí você fala, não era com a Dax? É a Dax, sim. Aí o Quark tá metido também, seja logo no que for. Então, essas ideias dele são muito boas, essas blocagens em que a coisa do fundo fica atuando, como o Alexandre falou, bem legal. Eu queria chamar para duas coisas, que é meio que não chega a ser plano sequência, porque tem vários cortes assim, mas a coisa deles descerem a escada rolante, irem conversando com o Quark, e com aquela interatividade, que não é aquela interatividade decoradinha, é uma interatividade viva ali, dos dois, o O'Brien e o Bashir, descendo com aquela indumentária, eles bem postados ali, com presença, falando com o Quark, e o Quark falando, a coisa de quebrar o vidro, eles veem o Odo, eles vão, aí esladeiam o Odo de uma maneira esperta. Você sente aquelas pessoas muito vivas ali, e a direção ajuda muito nisso aí, a atuação dos atores, sem dúvida. E outra coisa, que é uma coisa difícil de capturar, é na cena que há o corte do dedo do Joseph Sisko, mas o Sisko meio que ele não consegue evitar de desconfiar do pai, de querer ver aquele sangue, se aquele sangue, ou seja, capturar isso é difícil, meio, tipo, ele não consegue resistir, ele meio que tá numa de zumbi ali, ele quer ver aquilo ali, e isso é difícil de capturar, e a forma como a cena vai até o Benjamin Lafayette Sisko, aí o pai continua falando, eu achei bem legal em termos assim, de paranoia, ele foi muito feliz ali, tipo assim, ele devia ter outros takes, aí ele deve ter pensado esse take pra juntar com o que ele tinha, e não, esse aqui ficou bom, esse aqui tem algo diferente, aí ele botou esse, e eu achei muito especial, eu acho muito legal assim. E de modo geral, é um diretor favorito dessa era de jornada, seja por gostar muito de coisa no ar, de dar vida às coisas dessa maneira, da vida do fundo, explorar ângulos, explorar espelhos, coisas que eu gosto muito. O David Levinson costuma não decepcionar. Então eu achei a direção bem legal, achei bem interessante. Uma coisa que você comentou, Luiz, que eu acabei também esquecendo de falar, é que ele tem uma característica, uma assinatura dele, uma delas, né, pelo menos, que ele às vezes prepara uma cena já deixando a câmera pronta para o que virá
preparar acontecer. Então, você citou aquela cena do Quark no close ali com o Morny, falando, o Andoriano diz, essa não é minha antena. Aí o Morny fica olhando assim, como se não tivesse entendido. Aí o que acontece? Lá atrás, cara, o Odo aparece exatamente no meio dos dois, o enquadramento dos dois, assim. Isso. Entendeu? E aí, assim, ele fez isso no Demaquis, na cena lá que o Cardassiano tá conversando no planeta lá, que o Sisko chega com o Dukat. Ele fez em Plain God, quando a Dax lá nos aposentos dela, e aí chega o camarada lá, o aluno dela, né, o novo pupilo dela lá, conversar com ela. Então ele tem isso, né, de preparar. Tipo assim, é uma assinatura dele. Ele falou assim, bom, eu vou deixar uma cena como se fosse uma assinatura minha. Então eu vou preparar no primeiro plano a cena aqui, já deixando o segundo plano para o que vai vir a acontecer ainda. Então, nesse episódio, tá o Quark conversando com o Morny, e lá no fundo ele deixa o espaço exatamente certinho, enquadrado para o Odo aparecer no meio dos dois. Então fica bonito, fica bacana. Esteticamente fica muito interessante. E tem que ter sensibilidade, preparar com antecedência para fazer isso. Não é simples de ficar fazendo. E naquele tempo de gravação, de 7 dias, no máximo 8, não era fácil. Então o cara já tinha que chegar lá com o planejamento feito, com a blocagem já prontinha. Então, ponto aí pro seu David Livingston. E a cena final é bem legal, gente. A cena final é muito bacana. Sim, é o que eu ia comentar. É que, assim, não tenho muito mais o que adicionar do que vocês já falaram do David Livingston, mas uma coisa que eu acho que chama atenção na direção dele é como ele consegue valorizar, e às vezes em situações orçamentárias delicadas. Então, a cena dos oficiais sendo transportados ali, com aquele pedacinho de rua, e ele botar aquele enquadramento por entre a janela, você se sente meio preso ali. E é uma cena que valoriza muito dramaticamente uma representação que na verdade é muito simples, um pedacico de rua com 3 carinhas sendo materializados ali, é uma coisa bem simples, mas que ele consegue valorizar e permite que a nossa imaginação construa o resto do cenário que o orçamento não tem como entregar. Então acho que é uma qualidade dele, e eu ia destacar justamente isso. Não, tem a Torre Eiffel, tem a torre, que eu acho legal. Eu acho bacana pra caramba ter a torre. E falar na torre, sobre o presidente, o que eu acho que o Castanha disse a palavra-chave, faltou subtexto. Porque assim, o texto vem de aquele personagem mesmo, personagem fraco, personagem insosso, mas o ator tinha que trazer um subtexto para dar uma outra leitura naquilo. Ele simplesmente falou as palavras. O cara que diz, eu nunca quis ser presidente, se você não tem o subtexto nisso aí, você acabou como personagem. Então, eu acho que o problema foi esse mesmo, foi o ator. Não sei se é a escalação ou se é a direção, acho que pode ser bola dividida, até porque não era um papel muito vistoso, era um papel importante, mas não era um papel que o cara tivesse muitas falas, muito para mostrar. A gente mesmo comentou do Leighton aqui, que com o que tem de episódio, e ele é proeminente no episódio, a gente ainda não consegue fazer uma leitura 100% da personalidade dele. Imagina do presidente, mas eu acho que faltou esse subtexto aí. Talvez o ator pudesse ter entregue, talvez o diretor pudesse ter estimulado, e fez falta, acho que, pro personagem. O Alexandre falou uma coisa, é verdade. Eu botei aqui a imagem dele, porque a parte de cima parece um turbante, mas quando você olha de frente, parece uma espécie de laço, aí dá um ar meio esquisito pra ele, assim. Um pouquinho de cabelo. E o resto figurino é meio qualquer nota, ou seja, não dá, né? Realmente não dá. Ele não tem presença em cena. Mas eu acho que tudo conspira, gente, pra ele não ter presença, sabe? É por isso que eu acho que às vezes os caras ficam botando a culpa no ator e tal, mas eu não sei se não foi um pouco a intenção, e depois que o episódio tá pronto, eles falaram, puta, não deu certo. Porque assim, eles poderiam ter escolhido uma espécie mais, digamos, participativa, inventaram uma espécie nova, podiam ter buscado um visual menos insosso, mas buscaram esse visual insosso. Então, assim, a gente já falou do figurino, tudo foi construído em torno do cara para ele parecer mesmo um herbívoro, para ele parecer inofensivo, para ele parecer o oposto do Leighton. O Leighton, uma águia, e ele, o contrário disso. E aí, no final, no episódio, acabou faltando nuance, eu acho. Mas eu acho que a tentativa inicial era essa mesmo. Mas assim, né? Se ele se impusesse, se ele mostrasse ser mais forte, aí ficaria difícil ele convencer. Não, porque
assim, a intenção dos caras pode ter sido uma, mas, por exemplo, a escalação do cara. Botaram um cara com mais de 2 metros de altura e 150 quilos, que era esse ator, né? Ele é um cara grande, então, assim, ele não precisaria fazer muita coisa pra se impor em cena. Então, acho que é um pouco disso que o Cassenha falou mesmo, a questão do subtexto. O cara só leu as falas, entendeu? Tudo bem, o cara quer parecer mais fraco que o Leighton, tudo bem, mas ele não precisa ser tão mais fraco assim, né? Ele é o presidente da federação. Então, mas é aí que tá, escreveram um gigante gentil pra ele, e não teve um diretor pra falar, olha, dá uma chacoalhada, você precisa de um pouco mais de energia, você precisa... olha, eu acho. Isso, olha a posição dos seus ombros, né? Levanta a cabeça, entendeu? Mas enfim, é o que vocês falaram também, às vezes acharam que contrataram o cara certo, chegou na hora lá, não deu, né? Não deu química, enfim, o cara não conseguiu. E por coincidência, esse cara, a gente tava falando da Gaiola das Loucas no episódio passado, esse cara trabalhou em A Gaiola das Loucas, o Herschel Sparber. Nossa, que coincidência. Gente. Ele fez o papel tem um cara lá num parque, aí o Robin Williams tá tentando ensinar lá o companheiro dele a ser macho, né? Pô, você tem que falar com mais força, tem que apertar a mão mais forte. E aí o Robin Williams vai mexer com um cara que tá sentado lá, meio que pra mostrar como é que é. E aí é esse cara tem 2 metros de altura, 2 e pouco. E ele dá uma porrada no Robin Williams. E é esse cara, entendeu? Mas eles não fazem algo elementar, que é mostrar a diferença de estatura, eles fazem esses planos e contraplanos distantes, e depende como se angula, não mostra, nem a fisicalidade do cara tá demonstrada claramente. É verdade. Ou seja, aí você pega um pouco, o Levi Livingston também não ajudou tanto assim não, entendeu? Aí eles viu que fizeram besteira, jogaram em cima do ator. Eles é que contrataram, mas É que às vezes você imagina uma coisa, né? Eles falaram várias vezes, pô, às vezes a gente escreve uma coisa ali no roteiro, na nossa imaginação, o que tá ali no papel, a gente tem uma ideia, mas a hora que filma, a coisa não era bem daquele jeito. Então aí esse é uma das coisas. Se acertaram 100% no Brooke Peters, nesse daqui eles erraram bastante. Acertaram no Robert Foxworth também, né? O Almirante. Sim, ele é ótimo. Com certeza. Ele é ótimo. É bom também. Queria só fazer um comentário lá daquela cena toda ali, da situação do Bashir e do O'Brien. É muito legal que quando eles saem do holodeck, eles continuam atuando. É como se eles ainda estivessem no holodeck. Estão na vibe, né? O O'Brien tá falando lá com um sotaque mais carregado, eles chamam o Quark de Barkeep, né? Aí o Quark chama eles de Flyboys. Barkeep! So, what can I get you two, flyboys? A scotch. Neat. And a pint of your finest bitter for my mate. Make it quick. The cabbage crate's be coming back over to Bryony any minute now. All right. I hate to let the Jerry strafe that green and pleasant land of yours while the two of you were taking time out to get a drink. No choice, man. Ritual, you know. To Clive, the best bloke ever to prang his kite into the channel. Gotta keep a stiff upper lip. Here. Down the hatch. Né? Quer dizer, e você vê que a coisa já aconteceu, né? Já teve situações assim, porque pro Quark vão querer saber as coisas, destruir o copo, ele fala, não, sem destruir os copos. Eu achei muito legal, é ótimo, assim. Eles são muito bons, os dois ali. E aquela cerveja era legítima ou era sem álcool? O que vocês acham? Não pode ser com álcool, né? Porque tem que repetir várias vezes, não dá, né? Tá bom. Nem era whisky, né? Não é whisky que ele pediu ou era Scotch? Scotch, né? Tem mais alguma coisa, Lê, que você queira falar dos atores? Tem. Trivia? Tem um monte de coisa. A coitada da Susan Gibney, ela não tem muita sorte com Jornada nas Estrelas, não. Pois é, cara. Pois é, e ela era até uma atriz razoável, um certo interesse. Ela fez o papel da Erica Benton aqui, ela já tinha feito a Leah Brahms na 3ª e na 4ª temporada lá da Nova Geração. Inclusive, ela fez o episódio, a primeira vez que uma mulher dirigiu um episódio de Jornada, né? O Booby Trap lá da 3ª temporada foi a Gabrielle Beaumont, né? Que dirigiu. Foi a primeira vez que uma mulher dirigiu um episódio de Jornada. E depois na 4ª ela fez a Galaxy Child, né, também. No primeiro ela era só uma fantasia, né, de holodeck lá do George, né. Na 2ª ela já aparece como a Leah Brahms de verdade. E depois ela repetiu o papel em Lower Decks, naquele episódio da 3ª temporada, Mining the Mind's Mine, né. Ela tinha audicionado, feito o teste para ser a conselheira Troy e a Tasha Yar, na Nova Geração. E ela perdeu para Marina Sirtis e para Denise Crosby. Depois ela foi de novo tentar o papel da Catherine Janeway e da Sede 9 em Void. Perdeu
perdeu também. Depois ela foi fazer para Rainha Borg, no Primeiro Contato, perdeu também. Então, quer dizer, infelizmente ela não conseguiu aí ser uma protagonista em Jornada, mas fez aí o papel da Lia Abrams e da Erika Benton. Aí. Bom, e aqui bem mais discreto que em A Nova Geração, né? Eu acho que como a Lia Abrams, ela teve um pouco mais do que trabalhado. Sim. A gente vai ver mais ela no segundo episódio, no Paradise Lost. Né? Sim. Mas aqui não teve muita coisa aqui. O Herschel Sparber, eu já contei mais ou menos aí a trivia dele, né, da Gaiola das Loucas. O Brock Peters, ele, só pra lembrar, ele tinha feito o papel do Almirante Cartwright lá na Star Trek 4 e principalmente Star Trek 6. Inclusive disse que ele teve um problema lá no Star Trek 6, porque a fala que ele tinha que externar era uma fala meio racista, meio xenofóbica. E, enfim, ele com descendência de escravos e tal, teve um problema sério, né, lá com o Nicholas Meyer. Teve que usar vários takes, né, para conseguir falar no tom que o Nicholas Meyer queria no filme. E o outro papel famoso dele foi naquele filme do Sol é para Todos, né, com o Gregory Peck lá, que o Gregory Peck ganhou o Oscar lá, de melhor ator em 62. Ele fez o papel lá do Tom Robinson, que ele, na verdade, foi acusado de estuprar a mulher branca e ele não tinha estuprado, né? Isso. E, cara, a cena que ele dá o depoimento dele lá, cara, que ele chora, pô, impressionante, cara. Quem não assistiu o filme, recomendo. Diz que, inclusive, o Gregory Peck não conseguia olhar pra ele, diretamente pra ele nessa cena, senão ele ia desabar também, de chorar, né? Então ele olhava através dele, né, na cena, né? Realmente muito bom filme. E uma curiosidade do Brock Peters é que ele fez a voz do Darth Vader, numa adaptação da trilogia de Star Wars lá pra Rádio Pública Nacional lá dos Estados Unidos, lá, né? Ele que fez o papel do... do Darth Vader na série pro rádio. O Robert Foxworth aí, que fez o papel do Almirante Leighton, e tem uma questão interessante, que ele seria escalado para fazer lá o papel do Jem'Hadar Goran Nagar no Hippocratic Oath, que foi uns episódios que passaram antes. Foi o terceiro episódio dessa temporada, se eu não estou enganado, né, da 4ª temporada. Mas os produtores ficaram tão impressionados, né, com o desempenho dele, que falaram, não, vamos guardar esse cara para uma coisa mais interessante, né? E aí guardaram ele para ser o Almirante Leighton. E tem uma treta que rolou com ele, né? Porque ele já tinha feito Babylon 5, ele já tinha feito 2 episódios de Babylon 5 e deu problema, porque o pessoal de Jornada chamou ele sabia que ia ganhar mais, veio fazer, e o Straczynski não gostou, né? Falou, não, peraí, porra, você vai na minha principal concorrente lá e faz um papel também, que é praticamente a cópia aqui do General Hogg aqui, que é o personagem que eu escrevi pra você, não, aí matou o General Hogg, né? Tirou ele da série Babylon 5. Ele foi casado com a Elizabeth Montgomery, que é a protagonista daquela série, a Feiticeira lá, dos anos 60 e 70. Ficou junto com ela há mais de 20 anos, né? Até ela morrer lá. Casou bem. Então, mas na verdade eles só ficaram só 2 anos casados. Eles tiveram mais de 20 anos de relacionamento, mas só casaram de fato em 93. Mas eles estavam juntos desde lá de meados dos anos 70. E ele também fez uma novela lá americana. Inclusive, ele furou a orelha porque a Elizabeth Montgomery deu um brinco pra ele em comemoração dele ter conseguido se livrar dessa novela, Dinastia lá. Então ele colocou o brinco, porque ela falou, bom, agora que você tá livre dessa novela de merda aí, você toma esse presente aqui pra você. Deu um brinco de brilhante pra ele. Então a orelha dele é furada por causa disso. Deixa eu só fazer uma referência aqui, porque a gente já falou do filme, né, 7 Dias de Maio, que inspirou esse episódio. É um filme de 64, do John Frankenheimer. Foi escrito, inclusive, pelo Rod Serling, né, que escrevia lá e apresentava Twilight Zone. É um filme com Burt Lancaster, Kirk Douglas, Ava Gardner. O Edmond O'Brien ganhou o Globo de Ouro por esse filme, o Martin Balsam. A trilha sonora, inclusive, é do Jerry Goldsmith, que escreveu muita coisa de trilha aí pra Jornada. Cara, esse filme é muito bom, vale a pena, tá? Tem no YouTube, pra quem quiser assistir. Tá lá, inclusive, dublado ou legendado, é só escolher. Tá disponível de graça. E esse filme, ele nunca foi lançado nos cinemas do Brasil, porque esse filme é de 64, cara, e a história dele é sobre uma tentativa de golpe militar no governo americano. E o que aconteceu aqui em 1º de abril de 64, no Brasil, foi exatamente um golpe militar. Então, na época lá... Aqui foi ao vivo. Aqui foi real. E aí os generais não liberaram, falando, não, peraí, cara, aí tá muito... Você vai lembrar o público, literalmente, aqui do que aconteceu aqui, né? E, enfim, não quero entrar muito no assunto político aqui, mas, enfim, foi um golpe militar que aconteceu no Brasil e os generais não aceitaram liberar o filme aqui para os cinemas. Aí o filme só viria a ser lançado mais de uma década depois, direto na televisão, aí passava naqueles horários horrorosos, sessão de gala, corujão. Deve ter mais ou menos uns 15 anos, ele foi lançado em DVD. Então, quem quiser também, tá disponível aí para compra de DVD. Posteriormente, eles lançaram um remake desse filme, um filme para TV em 94, chamado Ninho de Cobras, com Forrest
Forest Whitaker, Jason Roberts, o Sam Waterston, George Dzunza. Esse filme é da HBO. Ele tem lá no serviço de streaming da HBO. Quem assina também tem a oportunidade de assistir. Só que o filme é mais fraquinho, eles deram uma adaptada, né, para um cenário pós-Guerra Fria. Já não vale tanto a pena assim, né? Mais por curiosidade. Mas o 7 Dias de Maio vale muito a pena assistir. Tem uma fotografia em preto e branco, enfim. Aqueles filmes do John Frankenheimer, tenso e tal. Tem umas filmagens diferentes, câmera na mão. Tem uma passeata no início do filme, na frente da Casa Branca. Então é bem legal, assim. Vale muito a pena. E da minha parte era isso, Mari. Salvador, e você? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não falou do episódio? Não tenho mais nada para falar. Agora só aguardo o meu julgamento semana que vem para ver o que eu vou achar se o atentado foi mesmo o Layton ou não. Não vou nem dormir hoje. Vai ter que assistir hoje ainda, né, o episódio. Periga, viu? E você, Castanha? Eu acho que tá legal. Quando o Alexandre falou que o Robert Foxworth foi casado com a Elizabeth Montgomery, eu lembrei também que o Michael Ansara, o Kang, ele foi casado com a Barbara Eden, a Ginny Eugenie. Então a feiticeira e a Ginny Eugenie casaram em Jornada. Então é interessante isso. Tem algumas coisas de orçamento eu vou deixar para falar na segunda parte, que eu acho que faz mais sentido. A gente comenta tudo. A coisa do Babylon 5 tem coisas bobinhas, essa coisa do Straczynski de pegaram um cara e que era igual, que não era igual. Mas também tem um lado da história em si, da história que é desenvolvida lá, que também eu acho que faz sentido comentar. Porque os episódios realmente foram exibidos muito perto e tratam de assuntos muito próximos, assim. Então, também faz sentido na segunda parte comentar essas coisas e fechar essas nossas ideias aqui na segunda parte, já que tem essa possibilidade, que é natural. Eu tenho só duas coisinhas, eu acho que é legal a gente deixar registrado que tem uma parte aí do passado do Sisko, da história do Sisko, né, porque ele serviu na Okinawa com o Layton e foi ele quem recomendou pro posto em Deep Space Nine. Então, legal que faz essa ligação aí. A gente não sabia, mas o Sisko foi para Deep Space Nine porque o Layton recomendou. Achei legal eles colocarem isso daí. E uma outra coisa que, já que, né, o Alexandre é sempre quem traz essas ligações todas de personagem para cá e para lá e não sei o que, teve num dos episódios do The Seven Rule, que é o Cyril Clofton que apresenta lá no YouTube, e é muito legal. Eles começaram comentando episódios de Deep Space Nine, mas eles têm comentado os episódios atuais, novos de Jornada nas Estrelas, e aí um deles, que eles estavam comentando de Strange New Worlds, estava lá o Ethan Peck, aí o Cyril Clofton comentou exatamente desse filme, do Sol é para Todos, que ele falou, tem uma coincidência aí, que a gente tá ligado através da família, assim, no caso do Cyril Clofton seria a família virtual dele, porque ele falou assim, o meu avô, o Brooke Peters, fez um filme com o seu avô, que o Ethan Peck é neto do Gregory Peck. Então, foi engraçado, era que ele comentou isso, o Ethan Peck falou, não acredito, tal, achou o máximo, assim, essa conexão entre os dois. Só para dar referência, então, direito, Mari, o nome do filme em inglês é To Kill a Mockingbird, de 1962. O Sol é para Todos, né? Em português é isso mesmo. Também trivia, é o dito filme favorito do Superman. E eu recomendo também o filme. Muito bem, então vamos para as notas de Homefront. Diga lá, Castanha, qual é a sua nota? Esse pra mim é clássico da série, pra mim é 4 estrelas. E você, Alê? Sigo o relator, 4 estrelas esse. E você, Salvador? 4 estrelas. Ficou até meio chato, né? Eu vou falar assim, 4 estrelas, mas... É o terceiro episódio dessa temporada que gabaritamos aqui em 4 estrelas, nós 3 e os nossos convidados. Muito bem. Salvador, muito obrigada pela participação. Ficaremos aguardando ansiosamente para a semana que vem para a gente gravar sobre o Paradise Lost e ver qual que é o seu veredito sobre o Layton. Não vou nem dormir. Gente, foi um prazer, como sempre. Espero voltar semana que vem com uma posição definitiva sobre essa questão terrível.
Castanha, um prazer sempre estar aqui contigo, debatendo sobre Deep Space Nine. Valeu, gente. A gente se encontra semana que vem, pessoal. Teremos fofoca semana que vem. Fiquem ligados. Ale, valeu. Espero que você não traga outra coisa louca aí pra gente pensar sobre o próximo episódio, né? Algo que a gente nunca tinha pensado e aí deixar a gente com a pulga atrás da orelha. Eu não posso prometer nada, mas o prazer foi meu estar aqui com vocês novamente. E obrigada a vocês que ficaram nos escutando até agora nesse longo podcast, que vai ser uma delícia para editar, mas eu acho que vale a pena cada minuto do que foi conversado aqui. Muito obrigada a vocês três por esse bate-papo e a gente se vê daqui 15 dias para falar sobre Paradise Lost. Até lá!